E aí, muito bom dia, boa tarde, boa noite, minhas lindas turmas. Como é que vocês estão? Olha, nós aqui de novo. Dessa vez nós vamos fazer uma aula especial aí para a nossa turma do oitavo período. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rosenberg Alencar, sou professor de Processo Civil da FACAP e sou professor também de Introdução ao Estudo de Direito. Nós estamos nessa dinâmica agora desses cursos, dessa aula online, justamente em função do isolamento social que estamos obrigados a vivenciar nesse momento para evitar a disseminação da Covid-19, ok? Então nós hoje vamos ter o seguinte, no oitavo período, em Processo Civil 5, de acordo com o nosso ementa, nosso assunto são todas as tutelas provisórias. O assunto foi totalmente esgotado dentro de sala de aula. Mas, como estão se aproximando das provas, acho que daqui umas 2 semanas a gente vai fazer a avaliação, então eu resolvi fazer um resumo. Nosso material hoje disponível é de 45 slides, eu espero que eu consiga resumir realmente, porque na realidade esse aí foi o assunto que foi mastigado durante todo o nosso curso, então o ideal é que a gente consiga dar uma mastigada e dar uma grande resumida aí na nossa matéria, ok? Tutelas provisórias, tutela cautelar, satisfativa, a gente vai estudar tudo um pouquinho, beleza? Nossa ementinha, ótimo, ok. O que é que Juninho nos fala? Fred Didier Júnior, ele diz sobre tutela provisória e tutela definitiva, que a tutela definitiva nada mais é do que a decisão real do processo, é a finalização de tudo, é quando você torna efetivo aquele direito pleiteado, aquele perfeito, aquele fato se transformou em um direito. Então, a tutela definitiva, na sua conceituação, diz o seguinte: é aquela obtida com base em cognição exauriente, com profundo debate acerca do objeto da decisão, garantindo-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. É predisposta a produzir resultados imutáveis, por isso ela é definitiva, ok? Cristalizados pela coisa julgada. É espécie de tutela que prestigia, sobretudo, a segurança jurídica. A tutela definitiva pode ser satisfativa ou cautelar. A tutela definitiva pode ser satisfativa ou cautelar. Então, a tutela definitiva, no dizer de Didier, significa que nada mais é do que o fruto de toda uma fase cognitiva processual, de tudo aquilo que foi estudado, analisado dentro do processo pelo magistrado. Houve todas as fases do processo foram devidamente cumpridas para que houvesse a cognição exauriente. Por isso que se fala muito sobre o processo de conhecimento, embora que a gente deva observar o seguinte: todo processo é de conhecimento, mesmo ele sendo de execução. Ele possui uma cognição curtinha? Sim. Uma cognição curtinha, sumária? Sim, mas ele tem que ter. O magistrado não vai sentenciar sem ter feito o mínimo de conhecimento possível do processo. Então todo processo ele tem uma pequena fase cognitiva, independentemente de qual seja, ok? E aí, só que a tutela definitiva, ela passa por uma cognição exauriente, por uma análise aprofundada e não superficial. Se lembrem daquela música do Luan Santana, Shallow Now, não era superficial não, a fase cognitiva é profunda. O magistrado mergulha em tudo que há dentro dos autos do processo, justamente para que não haja equívocos, porque ela é predisposta à imutabilidade, a se tornar permanente, ok? Perfeito? Há 2 tipos de tutela definitiva, a satisfativa e de tutela definitiva satisfativa, que são a de certificação de direitos e a de efetivação de direitos. Quando a gente fala em tutela de certificação de direitos, na realidade a gente está falando sobre aquelas tutelas que objetivam decisões declaratórias, constitutivas e condenatórias, perfeito? Essas são as de certificação de direito, as declaratórias, as constitutivas e as condenatórias. Quando a gente fala em tutela de efetivação de direito, a gente tem que falar sobre tutela, a gente está mencionando a tutela executiva. Por que tutela de efetivação de direito? Para quem já foi meu aluno ou é meu aluno, quando a gente está estudando execução, eu costumo dizer a vocês uma coisinha muito simples. Isso não é ideia minha não, isso é questão doutrinária, tá? Então não sou eu
o autor desse pensamento, não. Mas uma questão muito simples. Observe. Quando você tem um processo que ele é uma ação comum, de um procedimento comum, você está levando ao magistrado uma sequência de fatos que você quer que se transformem num direito. Perfeito? Aí a gente tem a tutela de certificação de direitos. Vamos supor, uma ação que você está requerendo reparação de danos morais, por algum fato, uma negativação indevida, uma questão dessa natureza. Você vai lá narrar todos aqueles fatos que você pretende que o magistrado, ao final das contas, ele diga: você tem direito, os seus fatos, ok. Então, no processo de conhecimento, na ação ordinária, no procedimento comum, durante a fase cognitiva do feito, você vai transformar aquilo que era fato em um direito, beleza? Mas aquilo dali já está garantido, já está na mão do autor, do requerente? Ainda não. Para que você possa receber aquilo, você tem que transformar aquele direito em um fato, que é aquilo que vai ser abraçado, é o bem da vida que vai ser entregue ao autor, ao exequente. Então, tutela de certificação de direito é aquela que transforma um fato em um direito, certificou, beleza? Tutela de efetivação de direito é aquela que transforma um direito em um fato, entregando o bem da vida ao exequente. Por isso que a gente fala que são tutelas executivas em sentido amplo, ok? Há ainda tutela definitiva não satisfativa, certo? Essa ideia não satisfativa. Que aí a gente tem a cautelar, por exemplo. A tutela cautelar, ela não objetiva satisfazer um direito. Ela objetiva a cautelar o direito para que no futuro seja exercido por quem o detém, por quem lhe é de direito, ok? Então, essa é a tutela cautelar. O objetivo dela, na realidade, é proteger o bem da vida para que ele possa ser utilizado no futuro. Diferente das tutelas satisfativas, perfeito? E aí, como conceito de Humberto Teodoro Júnior, a gente tem o seguinte, olha só. Tutela principal. Tutela principal é um provimento que compõe conflito de direito material de modo exauriente e definitivo. Em regra, segue todo o processo de conhecimento, o que pode ser prolongado ao longo do tempo e ocasionar a perda do bem da vida. Por isso que a gente tem a questão das tutelas provisórias, que elas objetivam tanto antecipar o direito do autor, como também garantir o seu uso lá no futuro. Daqui a pouco a gente vê isso aí direitinho. E agora a gente tem um pequeno parâmetro entre tutela cautelar e tutela satisfativa. Segundo o Juninho, ele diz que tutela cautelar tem a característica da referibilidade. Decore essa expressão. Característica da referibilidade. Por quê? Porque ela vai se referir a um bem da vida futuro, a um direito futuro a ser utilizado e não especificamente a entrega daquele bem da vida nesse exato momento em que é pretendido. Beleza, então ele diz que tem a característica da referibilidade. É o meio de preservação de outro direito. O direito a ser acautelado, a ser protegido para ser entregue no futuro para a parte que o detém. Certo, há um outro direito, o direito acautelado, objeto da tutela satisfativa. Quando você fala em tutela satisfativa, você já utiliza-se do bem da vida, que está sendo satisfeito. Então, é o meio de preservação de outro direito, o direito acautelado, o direito protegido, objeto da tutela satisfativa. Por isso que é a característica da referibilidade. A tutela cautelar é necessariamente uma tutela que se refere a um outro direito, distinto do direito à propriedade, à própria cautela. O direito à cautela é o direito à tutela cautelar. O direito que se acautela, ou o direito acautelado, é o direito sobre o qual recai a tutela cautelar. Em outras palavras, espremendo esse negócio, esse abacaxi, tirando o suco, vamos lá. Quando você quer se acautelar algum direito, aí vem a característica da referibilidade. Vamos supor que você tem o direito a utilizar, a utilizar um imóvel. Você está discutindo o direito de se utilizar um imóvel. Só que você tem medo da deterioração daquele imóvel porque nele existem proprietários. Nele existem proprietários. Ou você tem
o direito de receber uma certa quantia, mas você está com medo que a parte dilapide todo aquele patrimônio e aquele seu direito, o bem da vida, que é receber aquela grana, se perca no tempo. Então você vai se utilizar do direito acautelatório do magistrado, porque não existem mais as tutelas cautelares específicas, os processos cautelares específicos, eles morreram, não existem mais, certo? Sobrou apenas um, que aí no caso ele ganhou um título próprio e ele não faz mais parte de processo cautelar específico na realidade, que é a produção antecipada de provas, mas os outros, arresto, sequestro, que tudo sai, se morreu, se perdeu no tempo. Agora o CPC abraçou aquilo que é competência do magistrado, que é o seu poder acautelatório. Então você tem direito a receber aquela grana, mas você tem ainda que discutir, que transformar aquele fato em um direito, para que no futuro aquele direito seja transformado num fato e seja entregue na sua mão. O que é que você vai pedir? Excelência, vamos fazer o arresto? Ou o sequestro, a depender da situação. Vamos lá imobilizar aquele dinheiro para que no futuro eu possa receber e tenha o meu direito garantido. Isso seria o poder acautelatório do magistrado. A diferença da tutela satisfativa é que ela iria pegar o dinheiro e entregar para a pessoa, se fosse o caso, ok? Então, a gente tem como exemplo o arresto de dinheiro do devedor inadimplente. Temporariedade. A tutela cautelar dura o tempo necessário para a preservação a que se propõe. Outra característica, referibilidade, temporariedade. Mas é por isso que ela é provisória. Por isso que a gente está estudando as tutelas provisórias. Elas têm a questão do tempo. Então a tutela cautelar, ela só vai funcionar enquanto for necessário proteger aquele bem. Quando não houver mais a necessidade de proteger aquele bem, não há necessidade nenhuma de se perpetuar essa situação. Perfeito? Então a tutela cautelar dura o tempo necessário para a preservação a que se propõe. Cumprida a sua função acautelatória, perde a eficácia e ainda será extinta com a obtenção da tutela satisfativa definitiva, ou seja, com a entrega do bem da vida. Beleza? Para a gente exemplificar, vem uma pequena ilustraçãozinha aqui. Observe. Vamos para a história da pizza, que eu acho que é um exemplo bem clássico que a gente tem. Vamos para a história da pizza. Você tem a necessidade, está bonita essa imagem da pizza, viu? Aqui no vídeo não ficou muito legal não, mas ali ela está... Oh, essa hora da manhã já deu vontade de comer pizza. Você precisa comer a pizza hoje. Você tem fome. Você precisa comer a pizza hoje. Então você precisa que aquele seu direito de comer a pizza seja satisfeito. O que é que você faz? Você pede ao magistrado: excelência, a gente está discutindo aqui essa situação sobre essa pizza. Eu quero a pizza toda. Mas, nesse exato momento, eu me satisfaço com uma fatia. Cadê você? Aqui. E aí você pede ao magistrado que ele lhe entregue uma fatia de pizza, para que você possa satisfazer a sua necessidade naquele instante. Eu estou usando o exemplo fome porque a gente está falando de pizza. Ok? Deu para entender? Isso é a diferença da tutela satisfativa para a tutela cautelar. Porque na tutela satisfativa você vai ter o seu direito satisfeito nesse exato momento. A tutela cautelar, o que é que você vai dizer? Excelência, eu preciso da pizza. Mas como a gente está discutindo aí quem tem direito, quem não tem, quem tem direito, quem não tem, então o que é que a gente vai fazer? Por favor, excelência, bota a pizza no congelador para ela não se perder, para ela não perecer. Eu fico até imaginando a situação de você pedindo para o juiz guardar a pizza no congelador. É interessante. Mas deu para a gente entender essa diferença. Então, começamos agora com mais um fluxogramazinho para a gente, mas não é o primeiro deles aqui. A tutela definitiva, ela é exauriente e apta à imutabilidade. E ela pode ser o quê? Satisfativa ou não satisfativa. Quando ela é satisfativa, certificação ou efetivação de direitos. Não satisfativa, assecuratória, cautelatória. Vamos entendendo mais para frente? Vamos falar sobre tutela provisória, já começando a conceituar. E vem agora um conceito de Alexandre Freitas Câmara. Adoro esse cara, principalmente em execuções. Muito bom, muito bom. Ele diz que tutelas provisórias são tutelas jurisdicionais não definitivas, fundadas em cognição sumária,
fundadas em um exame menos profundo da causa, shallow now, para vocês nunca mais esquecerem, capaz de levar à prolação de decisões baseadas em juízo de probabilidade e não de certeza. Se tivesse a certeza, era definitivo. Se eu já tenho certeza, por que eu vou julgar provisoriamente? Na verdade, existe probabilidade. Podem as tutelas provisórias fundar-se em urgência e em evidência. Urgência e evidência, a gente vai entender já já. Alexandre Freitas Câmara. Aí vem, tutela provisória de urgência, observaçãozinha nossa. Necessita da existência do perigo em mora, já a tutela provisória de evidência para sua análise necessário será que haja indícios relevantes da veracidade das alegações. Evidência, clareza, perfeito. Tutela provisória de urgência. Tutela provisória de urgência. Eu esqueci de anotar de quem é esse conceito, mas certamente é continuativo. Considera-se a tutela, ou deve ser de Didier. Considera-se tutela de urgência o provimento autônomo dependente destinado à prestação da tutela jurisdicional em tempo inferior àquele inerente ao processo plenário exauriente para a proteção ou satisfação de um direito material debatido em juízo. Isso está no artigo 294. Vamos ler o artigo também, só para a gente já fixar? A tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência, ela pode ser cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Bagunçou tudo agora, Rosenberg. Agora deu nó no juízo, graças a Deus. Vamos desmanchar esse nó já já. Primeiro vamos falar sobre o conceito que a gente tem acima, e já está quase na hora de eu dar uma pausa na aula para ela não ficar muito longa. Beleza? Desculpa a correria, a gente está só no slide número 11 de 45. Então, quando ele fala sobre a tutela de urgência, vocês observem o seguinte. Quanto tempo pode durar um processo, meninos e meninas? Quanto tempo pode durar um processo? Me digam. A gente não sabe. Quando me perguntam isso no meu escritório, mas doutor, vai demorar? Eu digo, não sei. Não sei qual vai ser a habilidade do juiz, não sei que tipo de incidentes vão surgir no processo. Eu não sei se o magistrado vai ser diligente, se o cartório vai ser diligente. Afinal de contas, só quem tem prazo pré-exclusivo é só nós, pobres mortais, que somos partes. Então, eu não sei te dizer quanto tempo vai demorar o processo. Mas a gente sabe que demora. A gente sabe que o processo é demorado, principalmente aqui no Brasil, é muito demorado. Então, quanto tempo pode levar um processo? Se você possui a necessidade da ouvida de uma testemunha que está doente, ou de uma parte que está doente, vai esperar que aquela parte morra para vir depois numa sessão espírita? Pelo amor de Deus, não. Então, para isso que você se utiliza das tutelas provisórias de urgência, porque há necessidade urgente de que aquele fato seja tratado naquele momento. Então, o que acontece? Ela se funda justamente numa cognição sumária. Verifica-se a urgência daquela medida que está sendo pleiteada para saber se ela deve ser aplicada naquele exato momento. E aí o que acontece? Ela pode ser pautada, a tutela provisória, de acordo com 294, que inaugura a nossa sessão, em urgência ou evidência. Urgência é a necessidade que aquilo se faça hoje. Evidência é porque está tão claro que o direito é possível. Já vá fixando logo isso, tá? Antecipando um pouquinho os assuntos. A evidência está querendo dizer o seguinte, olha, já é tão evidente, já é tão claro que a urgência até é desnecessária de ser analisada. Porque está tão claro que o cara tem direito mesmo. Ok? Só que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, ela pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Antecedente, já está dizendo, antes do início do processo principal. Ou melhor, da petição inicial principal robusta, que não existem mais processos distintos, não, agora é uma medida só. Incidental é dentro do corpo da própria petição inicial ou no curso da demanda toda, inclusive lá na fase de execução, inclusive lá na fase recursal e tudo mais. Perfeito.
Então, tutela de urgência é aquela que preserva ou assegura o direito da parte. Mais 2 minutinhos só para a gente poder finalizar só esse pedacinho. Sempre que se falar em tutela de urgência, devemos, olha só, sempre que se falar, devemos lembrar que estamos tacitamente falando sobre as medidas cautelares que eram previstas no antigo CPC. Arresto, sequestro, separação de corpos, etc. Se lembre que separação de corpos não tem nada a ver com separação de fatos, são coisas distintas, ok? Existem 3 modalidades, elas podem ser antecedente, incidental ou tutela antecipada antecedente. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe de pagamento de custas, porque incidental já se pressupõe que as custas do processo foram pagas, e aí você requereu no curso dele. Já antecedente, se você não estiver gozando da gratuidade, sim, você precisa pagar as custas, porque o judiciário precisa se manter, né? Ok? Até já, turma. Vamos dar um pequeno intervalo aqui para a gente continuar já, beleza?